Graças a Deus, irmãos. Vamos abrir a escritura em Salmo 135. Amém? Aleluia. Louvai o nome do Senhor. Louvai-o, servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai o Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para sua possessão. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Foi Ele quem feriu os primogênitos no Egito, tanto dos homens como das alimárias, quem no meio de ti, ó Egito, operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos, quem feriu muitas nações e tirou a vida a poderosos reis, a Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã, cujas terras deu em herança a Israel, seu povo. O teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração. Pois o Senhor julga ao seu povo e se compadece de seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca e não fala, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Como eles se tornam os que os fazem e todos os que neles confiam. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós que temeis ao Senhor, bendizeis ao Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor, que habita em Jerusalém. Aleluia. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai, quão agradáveis, Senhor, são os teus tabernáculos. Quão bom, Senhor, é estarmos reunidos aqui diante do Senhor, no dia do Senhor, para cultuarmos, Senhor, ao teu nome santo, para te render louvores. Agora, Deus, fala conosco pela sua palavra e nos vivifica, Senhor, por ela. Traz, Senhor, consolo, conforto e edificação, Senhor, para nossas vidas. É o que eu te peço, te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmão, Salmo 135, ele é o primeiro que vem após uma sequência de salmos que é conhecida como salmos de peregrinação. Como sabemos, o povo de Israel, de Judá, foi levado cativo pelo povo da Babilônia, pelos babilônios, os caldeus. Isso por causa da sua idolatria, por causa da sua desobediência. E o Senhor os julgou, o Senhor os puniu e devastou toda a sua terra, e passaram 70 anos no exílio, longe das terras
de Israel. Após 70 anos, o então governador Ciro emitiu um decreto enviando de volta, libertando o povo para que voltasse à sua terra natal e pudesse reconstruí-la. E durante a jornada, durante a caminhada de volta da Babilônia para Israel, os salmos de número 120 a 134 foram entoados, foram cantados, foram escritos. O povo estava em peregrinação. No Salmo 135, que é o que nós vamos meditar a partir de agora, o salmista nos dá a entender que eles já chegaram a Israel, que eles já chegaram, que eles já voltaram, que eles já terminaram o regresso, a viagem de volta da Babilônia. Esse é o contexto desse salmo, e é importante que a gente tenha isso em mente para poder entender o que o salmista, qual era a intenção do salmista em convocar o povo para render louvores a Deus, convocar todos para render louvores a Deus. Em primeiro lugar, dos versos 1, os versos 1 e 2, ele chama aqueles que estão à frente do culto a Deus. Mais especificamente, no verso 2, ele diz: vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Assistir não no sentido de ver, de enxergar, mas assistir no sentido de dar assistência. Quem dava assistência no culto, nos átrios, eram duas classes de pessoas separadas por Deus. Os sacerdotes, que eram responsáveis por todo o sistema de sacrifício, por imolar os sacrifícios, por tomar o sangue e pegar a carne e assar e fazer todo aquele ritual. E a outra classe de pessoas eram os levitas, que eram responsáveis por limpar toda a sujeira, resto de animal, sangue que caía, o sangue que escorria pelo altar, as brasas que eram deixadas, as cinzas, enfim, eram essas duas classes de pessoas que o salmista agora se dirige a eles em primeiro lugar, para que eles pudessem louvar a Deus, os sacerdotes e os levitas. Mas por que louvar a Deus? Eles estavam voltando de um exílio, de um castigo de 70 anos. Eles foram expulsos da sua própria terra de forma humilhante. Os babilônios, quando invadiram, o cerco babilônico durou cerca de 3 anos. E foi uma derrota, uma tragédia para todo o Judá. A fome era terrível. E no final, eles invadiram, mataram quase todos e queimaram e saquearam o templo. Aquele grande templo foi construído por Salomão. E agora eles passaram 70 anos em castigo, estavam voltando e tinham acabado de voltar para Israel. Por que louvar a Deus? Tendo todo esse episódio, toda essa história em mente. No verso 3 ele começa a dar as razões por que louvar a Deus. Louvai o Senhor, porque o Senhor é bom. Que coisa interessante, né? O povo passa por toda essa tragédia, por toda essa humilhação, e o salmista começa dizendo o primeiro motivo que ele convoca os líderes em primeiro lugar a louvar a Deus é porque o Senhor é bom.
como é que a gente pode ver por que o Senhor é bom? Como o Senhor é bom? Pelo menos de duas maneiras, irmãos. Na sua criação, Gênesis nos relata, nos diz, que após cada etapa, cada dia da criação, o Senhor viu que era bom, o Senhor viu que era bom, o Senhor viu que era bom. Toda a criação, tudo que existe no universo, não apenas no nosso planeta, mas no universo como um todo. Deus criou estrelas, Deus criou sol, lua, astros, planetas, água, animais, passarinhos, plantas, árvores, florestas. E por final, criou o ser humano como a coroa da criação. E disse, ao final de tudo, e viu Deus que tudo era muito bom. Primeiro então, forma de a gente entender por que o Senhor é bom, é olhar para a sua própria criação. Diz o Salmo 33, verso 5: a terra está cheia da bondade do Senhor. Toda a criação fala da bondade de Deus. Toda a criação. Mas aí o homem caiu em pecado. O pecado entrou no mundo, com o pecado veio a morte. A rebeldia, a idolatria. Mas mesmo assim, a bondade do Senhor ainda continua operando na sua criação. Deus ainda continua sendo bondoso, cuidando da sua criação. A outra maneira de entender por que o Senhor é bom e devemos louvá-lo é porque o Senhor é bom e manifesta a sua bondade na sua paciência. Talvez o salmista, pensando na própria história de Israel, tenha lembrado disso e concluído sobre a bondade de Deus. Como eu acabei de falar há pouco, eles foram castigados tremendamente por causa da sua idolatria. Mas até que esse castigo se efetivasse, até que eles fossem expulsos da terra, até que mulheres, crianças e idosos fossem mortos ao fio da espada dos babilônios, Deus enviou seus profetas. Deus passou séculos, mais de 200 anos, enviando seus profetas e alertando: o castigo vai vir, o dia do juízo virá, o dia do Senhor terrível chegará, por mais de 200 anos. Qual foi a resposta do povo a esse alerta contínuo? Mais rebelião, mais idolatria, mais afastamento. E Deus sempre enviando seus profetas. Deus sempre mostrando a sua paciência infinita com seu povo. É como se o salmista estivesse dizendo: louvai ao Senhor. Passamos por todas essas dificuldades, por toda essa humilhação, mas o Senhor não nos destruiu completamente. Estamos de volta à terra. Vamos louvar ao Senhor pela sua bondade. Fomos cativos, enfrentamos o exílio por 70 anos, e o povo não se espalhou, o povo não se misturou completamente. Deus preservou a linhagem. O Senhor é bom. E agora eles estavam de volta, tendo a oportunidade de cultuar a Deus na sua própria terra, de reconstruir o templo, de reconstruir todo o sistema de culto que havia sido completamente destruído, devastado pela invasão babilônica. O Senhor é bom. É o mesmo sentimento que devemos ter também, irmãos.
O Senhor foi bom com Israel. O Senhor é bom com a sua igreja também. O Senhor é bom na vida individual do seu povo, da sua igreja, nos dias de hoje. E é isso que nós devemos fazer, a semelhança do salmista. Trazer à nossa memória aquilo que o Senhor tem feito de bom nas nossas vidas. Conta as bênçãos, conta quantas são. Uma a uma dize-as de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. É assim que diz o hino. Então conte as bênçãos, meu irmão, e louve ao Senhor por elas. Nunca devemos achar que as bênçãos, por menores que sejam, por mais comuns que sejam do nosso dia a dia, acordar, tomar um café, brincar com o filho, com o amigo, trabalhar, estudar, por mais comuns que sejam, não é fruto da nossa capacidade, da nossa dignidade. É fruto da bondade do Senhor. Louvemos a Deus por cada uma delas. Louvemos ao Senhor por cada uma delas. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Diz Paulo, 1 Tessalonicenses 5,18. Louvar a Deus pela sua bondade, dar graças a Ele, não é apenas uma atitude educada da nossa parte, é mandamento. E se não fizermos, estaremos pecando diante de Deus. Ser ingrato diante de Deus pelas suas bênçãos não é só falta de educação, é pecado. Talvez na última semana, no último mês, no último ano, quem sabe, estamos vivendo um período ainda extremamente delicado, há quase um ano de pandemia. E talvez você possa dizer, irmãos, eu até sei que o Senhor é bom, mas eu não tenho provado muito essa bondade não. Eu até acredito que Deus é bom, mas eu olho para a última semana, eu olho para o último mês, para o último ano, de aperto, de dificuldade, de enfermidade e etc., desemprego, não sei. E é difícil dizer que Deus é bom de coração. Mas deixa eu te lembrar uma coisa, irmão. A expressão máxima da bondade do Senhor não são as suas bênçãos transitórias. A expressão máxima da bondade do Senhor tem um nome. Chama-se Cristo Jesus, morto pelos nossos pecados, fazendo a reconciliação nossa com o Pai. A expressão máxima da bondade do Senhor. Então, se há uma dificuldade de reconhecer a bondade do Senhor na sua vida, olhe para a cruz. Olhe para a cruz. A cruz significa que mesmo que as coisas não estejam saindo conforme nós gostaríamos que elas saíssem, significa que o que quer que possamos passar nessa vida, não passamos sozinhos mais. Não somos entregues à própria sorte, não somos entregues mais à carne, não estamos mais debaixo do governo da potestade do ar.
A cruz significa tudo isso e muito mais. Libertação, comunhão íntima com o Pai. Não temos mais a sua face irada, o seu desprazer ao olhar para nós. Pelo contrário, independente da situação que a gente passe, temos o seu sorriso, temos a sua face de bondade, temos os seus ouvidos inclinados para ouvir nossa oração. E tudo isso por causa de Cristo Jesus. A máxima bondade, o melhor de Deus que foi entregue no nosso lugar. Louvado seja Deus por isso. Por isso ele continua no fim do verso 3: cantai louvores ao seu nome porque é agradável. Lembrar das razões porque o Senhor é bom e louvá-lo por isso é agradável. Mas ele continua com os argumentos do porquê. Lembra que do verso 1 e 2 ele está convocando sacerdotes e levitas em primeiro lugar a louvar a Deus. Do verso 3 em diante ele começa a dar as razões. Primeiro, o Senhor é bom. No verso 3. No verso 4, a segunda razão por que louvar a Deus: pois, ou porque, o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão. Próximo motivo que Deus dá, que o salmista nos dá para que louvemos ao Senhor, é a sua eleição incondicional. No Éden, irmãos, Deus prometeu que a semente da mulher, um descendente da mulher, viria e esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis 12, Deus chama Abrão e diz que aquela promessa que foi feita no Éden, o descendente que viria, sairia dele. Depois Deus renovou essa promessa a Isaac, e quando Rebeca estava grávida de gêmeos, ainda os dois no ventre, Jacó e Esaú, Deus soberanamente apareceu e disse que a linhagem que iria gerar o Messias, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, viria de Jacó. Deus amou Jacó e odiou Esaú. Pergunta que não cala: é por quê? Romanos 11 responde, e eu deixo como exercício de casa. Mas para resumir, irmãos, é porque Deus quis. É porque Deus é o Criador. Deus é o soberano. Deus é quem sabe o que é o melhor. Porque afinal, o que é que havia em Jacó de tão especial para que ele pudesse ser escolhido para dar continuidade ao plano de Deus de redenção? Qual o mérito de Jacó? Um homem que enganou o irmão e o pai para ganhar a bênção da primogenitura. Por causa disso teve que fugir de casa. Na fuga, barganhou com Deus as bênçãos em troca do dízimo. Ao passar no exílio, longe da sua terra natal, tentou enganar o sogro, tentou barganhar com o sogro. Arrumou 4 esposas. Um homem que tinha 12 filhos e fazia preferência por filhos. José e Benjamim era o xodó de Jacó. Só lembrava de Deus quando estava precisando de algo. A vida é uma mentira atrás da outra, problema atrás de outro. Ninguém segurava Jacó. Qualquer semelhança conosco
não é mera coincidência. O que havia de tão especial em Jacó, nesse homem que vivia mergulhado em mentira, para ser escolhido por Deus? Absolutamente nada. E por que não havia absolutamente nada? Para que a glória, toda a honra, toda a glória fosse e seja dada para sempre a Deus. O que havia em Israel? O que havia no povo de Israel para que eles pudessem ser o povo eleito? O próprio Deus falou através de Moisés: eu não vos escolhi por seres um povo forte, por seres um povo numeroso. Em outra passagem, Deus chama Israel de o vermezinho de Jacó. Não havia mérito nenhum para que Israel fosse escolhido, para que representasse o nome de Deus na terra perante as outras nações. Não havia mérito algum em Israel. Um povo murmurador, um povo de dura cerviz. Não havia absolutamente nada que recomendasse Israel para Deus. No entanto, foi esse o povo escolhido para fazer com que o nome de Deus na terra fosse conhecido. Foi a esse povo que o Senhor disse através de seu profeta: com amor eterno eu te amei, e com benignidade te atraí. Foi a esse povo duro, rebelde, que Deus amou soberanamente, escolheu soberanamente, para que pudesse abençoar todas as nações da terra, através de Cristo Jesus. A doutrina da eleição, então, irmãos, nesse contexto, seria de extremo consolo para aqueles irmãos que estavam voltando do exílio. Se houvesse alguma dúvida, quando eles chegassem em Israel, olhassem os muros da cidade derrubados, olhassem o templo derrubado, percebessem os anos que tinham se passado no cativeiro, se eles olhassem para toda aquela destruição e duvidassem do amor de Deus, e duvidassem se Deus ainda seria com eles, o salmista diz no verso 4: o Senhor escolheu a Jacó. Deus é um Deus de pacto, de aliança, e Ele não quebra as suas alianças. Isso seria extremamente confortador. Por causa de Cristo Jesus, Deus tem um pacto conosco. Deus fez uma aliança conosco através de Cristo, a nova aliança. Deus não quebra as suas alianças. Por mais rebeldes, por mais duros, por mais incrédulos que a igreja possa ser, por mais ataques que ela possa sofrer, Deus não quebra a sua aliança, nunca. Se pertencemos a Ele, podemos ter esse consolo sempre, esse conforto sempre. Quer estejamos passando um período de paz, um período de prosperidade, um período em que parece que dá tudo certo,
ou quer estejamos passando por um momento de extrema dificuldade, de extrema aflição, que parece que dá tudo errado, o pacto de Deus firmado com o seu povo não é quebrado. Se pertencemos a Ele, somos dele antes da fundação do mundo. É o que nos garante a sua palavra. E podemos ter certeza de que nenhuma circunstância vai nos afastar definitivamente da sua presença, vai nos desligar do pacto que já foi firmado pelo sangue de Cristo. E podemos ter certeza que estamos caminhando, embora as circunstâncias não digam isso, certeza de que estamos caminhando rumo a Canaã, rumo ao céu, rumo à terra onde reina a justiça para sempre. É lá nosso lugar, na sua presença eternamente. Glória a Deus. Dos versos 5 ao 7, o salmista vai dar mais motivos ainda para que possamos louvar a Deus. O Senhor é bom, o Senhor elegeu Jacó, e agora o Senhor tem o domínio completo da sua criação. Verso 5: com efeito eu sei que o Senhor é grande, que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Na antiguidade, irmãos, os povos ao redor de Israel tinham muitos deuses. Cultuavam a Baal, cultuavam a Moloque, cultuavam a Ra no Egito, cultuavam a Zerá. Cada deus desses, na cabeça deles, era responsável por um setor da natureza. Chuva, Baal com a chuva, com os ventos, Osíris com a vida, Ra com o sol, e assim por diante. E o que o salmista está lembrando a Israel é que Yahvé é o único que está acima de todos os deuses. É que Yahvé é que é o grande. E por que Yahvé é o único grande? Porque, verso 6, tudo quanto aprouve, Ele fez. Deus, Yahvé, é o único que faz tudo, absolutamente tudo, o que Ele quer. Os outros deuses precisavam de sacrifícios. Os outros deuses precisavam de holocaustos. Moloque precisava de sacrifício de crianças. Baal precisou que os profetas se mutilassem, como com uma espécie de barganha. Com Yahvé não é assim, definitivamente. Ele faz tudo, fez tudo o que lhe aprouve. E aonde ele fez tudo o que quis? O verso 6 continua: nos céus, na terra, no mar e em todos os abismos. Como que o salmista estivesse dizendo: olha, se existe algum lugar, por mais escondido que exista no universo inteiro, terra, céu, mar, já contempla, é um resumo da criação. Mas se existe uma fresta ainda, que o homem ainda não pôde observar, ali, Deus também fez o que quis. Deus é Senhor sobre toda a sua criação. Para exemplificar o senhorio de Deus, a sua sabedoria ao governar a sua criação,
Ele faz isso no verso 7. É Deus quem faz subir as nuvens dos confins da terra. O que o salmista está falando aqui, irmãos, é do próprio ciclo da água. A evaporação, a condensação e depois a precipitação em chuva. É Deus quem faz, quem governa todo o processo. E que sabedoria para guiar todo o processo. Professor Helmholtz, no holandês, ele observou o seguinte: se a capacidade da água evaporar fosse igual ao éter, que rapidamente evapora, a quantidade de nuvens que existe seria tão grande, mas tão grande, que cobriria os céus completamente, e a quantidade de sol que chegaria até a superfície, onde nós vivemos, onde as árvores, né, a vegetação vive, onde os animais vivem. Essa luz seria tão fortemente bloqueada por essa quantidade de nuvens, que seria impossível a vida. Se a rapidez com que a água evaporasse para formar as nuvens fosse mais rápida do que é. Devido à quantidade de nuvens formadas, as chuvas seriam tão intensas, tão fortes, que seria muito comum, cada vez que chovesse, a terra ser aberta, vegetação e toda a vida seria arrastada. Mas o que é que Deus fez? Fez a água com uma certa capacidade de evaporação, para que nada disso pudesse acontecer. Pudéssemos receber a quantidade exata de luz do sol. Pudéssemos ter a quantidade exata de chuvas. Pudéssemos ter um clima conforme a nossa capacidade de subsistência, sobrevivência permite. Quanta sabedoria em Deus ao governar a sua criação completamente. Ele continua dizendo que Deus fez os relâmpagos para a chuva. Só há poucos anos atrás, há poucos séculos atrás, a eletricidade, ela foi bem compreendida. Ela começou-se a ser bem compreendida. Mas há mais de 1000 anos, mais de 1500 anos atrás, o salmista já falava que quem controlava e quem controla os relâmpagos para a chuva é Deus. Hoje já se sabe que as nuvens não caem, a água que está nas nuvens não cai simplesmente porque é atraída pela força da gravidade. A eletricidade que existe nas nuvens segura a água para que ela não caia. Quando acontece um relâmpago, a eletricidade diminui. Então a água é liberada para começar a chover. Essa é a sabedoria de Deus na sua criação. É por isso que toda vez que a gente vê um relâmpago, pode ter certeza, lá vem chuva. Pode demorar mais, pode demorar menos, mas se tem relâmpago, é chuva na certa. Que sabedoria que o Senhor criou e mantém a sua criação. Não existe nada aleatório no universo. Querem contar essa mentira, principalmente nas universidades, nas escolas. Não existe Deus. Tudo acontece ao acaso, o homem é produto da evolução, e etc, e etc.
Mas como é que tanta organização nesse universo inteiro, tanta organização numa coisa relativamente simples, que é o ciclo da água, que são os relâmpagos, como é que tanta sabedoria para acontecer, para se formar, pode ter surgido do acaso? É Deus, irmãos. O nosso Deus. O nosso Pai. Não apenas o nosso Deus. Por isso que podemos confiar sempre nesse Deus. Ele nos escolheu soberanamente, como vimos agora há pouco. E Ele sabe exatamente para onde está nos levando. O mundo está louco. Cadê a vacina? Cadê a vacina? E a economia? E o emprego? A resposta é o verso 6. Tudo que aprouve ao Senhor, Ele fez. Nem o coronavírus, que está devastando nosso planeta, nem o coronavírus foge do controle das mãos de Deus. Absolutamente nada. Nenhum detalhe da nossa vida, da nossa existência, foge das mãos do Senhor. Glórias a Deus. Verso 8. Foi Ele quem feriu os primogênitos do Egito, tanto os dos homens como das alimárias. Quem no meio de ti, ó Egito, operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos? Quem feriu muitas nações e tirou a vida a poderosos reis? A Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã, cujas terras deu em herança a Israel, seu povo. Próximo motivo de louvor a Deus é o seu plano de redenção na prática. Ao tirar Israel do Egito, Deus estava dando continuidade ao seu plano de redenção, de chamar um povo para si, e desse povo fazer nascer o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Ao libertar esse povo da escravidão do Egito, Deus está dando continuidade ao seu plano, ferindo os primogênitos, fazendo maravilhas no meio do Egito. E conduzindo o povo pelo deserto. Deus, amados, fez tudo. Não só durante a caminhada no deserto e na chegada a Canaã, mas a própria experiência da libertação do Egito. Israel não teve que mover um dedo. Israel apenas assistiu às pragas. Israel apenas assistiu o mar se abrir. Israel apenas abriu a mão para receber o pão que caía do céu, era o maná. Melhor dizendo, a única contribuição de Israel foi murmurar, foi reclamar. Contra Seom e Og, o verso 11, e assim com todos os reinos de Canaã, esse povo que não tinha exército, que não tinha armas, tecnologia moderna para a sua época, que não tinha treinamento militar, esse povo derrotou esses reis. Esse povo tomou posse daquela terra onde haviam gigantes,
Era esse o relatório dos espias. Um povo sem condições humanas nenhuma de enfrentá-los. Mas não só enfrentá-los, mas não só os enfrentou, mas derrotou a todos. Não teve que fazer nada, apenas crer. Deus foi o herói, Deus foi o guerreiro, Deus foi o salvador, Deus foi o libertador. Deus fez a obra completa na vida daquele povo. A maneira de Deus trabalhar no êxodo, na caminhada ao deserto, na entrada de Canaã, fazendo tudo e exigindo fé do seu povo, ainda é a mesma. Paulo nos ensina que fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Pedro depois vai dizer que fomos regenerados para uma viva esperança em Cristo Jesus. Uma obra foi feita no nosso coração, uma obra de regeneração, uma obra de salvação, uma obra de libertação do poder do diabo, do poder da carne, do poder do pecado. Uma obra de novo nascimento foi realizada em nós. E qual foi a nossa contribuição nessa obra? Absolutamente nenhuma. Todo o trabalho, toda a contribuição, todo o poder para que essa obra acontecesse, ela só veio de um lugar: do nosso Deus, do seu Espírito agindo nas nossas vidas, trazendo vida ao nosso coração por meio da sua palavra. Foi isso que aconteceu conosco. Dos verso 13 e 14, como que o salmista dá uma pausa, faz uma espécie de parêntese nos motivos para louvar a Deus, para nos dizer algo bem importante. Verso 13: o teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração. Pois o Senhor julga o seu povo e se compadece dos seus servos. Através da obra de redenção, através da grande libertação que o seu povo experimenta, o nome de Deus é conhecido entre as nações. Um comentarista puritano diz o seguinte: Deus sempre será o mesmo para a sua igreja, um Deus piedoso, fiel e que opera maravilhas. E a sua igreja e sempre será a mesma para Ele, um povo agradecido que o louva, e assim o seu nome permanece para sempre. De um lado, Deus faz a sua obra no seu povo. Por outro lado, o seu povo que recebe essa obra de salvação, de redenção, promove o nome do Senhor para que ele seja conhecido entre as nações. Um outro pastor puritano disse: o amor de Cristo é lembrado pelo seu povo em todas as eras,
à medida que desfrutam as bênçãos da sua graça na redenção, justificação, perdão e etc. Ele não poderá ser esquecido enquanto o Evangelho for pregado, as ordenanças do batismo e da ceia do Senhor administradas, e o Senhor tiver um povo no mundo. Tudo isso permanecerá sempre como uma lembrança dele. Por isso que nos reunimos, domingo após domingo, para cultuar o nome do Senhor. Por isso que nos reunimos em torno da mesa do Senhor. Por isso que devemos nos esforçar para catequizar, discipular a nossa família, nossos filhos. Porque diante de tudo que temos recebido de Deus, não existe outra opção para que a gente viva. Não existe outra maneira de responder a toda a bondade que Deus tem feito para conosco. Precisamos manter, e não só manter, mas espalhar, fazer com que esse Deus que vivemos para Ele, esse Deus que nos salvou, que nos redimiu, esse Deus que entregou o seu melhor em nosso lugar, precisamos fazer com que o seu nome dure, seja conhecido de geração em geração. Que privilégio, né? Que privilégio nosso. Enquanto muitos estão presos às coisas desse mundo, enquanto muitos estão sem direção, escravos ainda, nós somos o povo que carrega o nome do Senhor. Nós somos o povo chamados raça eleita, nação santa, com todos os nossos defeitos, com todas as nossas imperfeições, com todos os erros que cometemos. Nós somos chamados de povo da nova aliança. E temos esse privilégio de levar o nome do Senhor adiante, a ser desejado. Fica uma pergunta diante do comentário do salmista: o que temos feito para que o mundo ao nosso redor deseje também o nosso Deus? Para que as novas gerações desejem o nome do Senhor e esse nome se perpetue até que ele volte. É possível que nossa família, amigos, colegas ímpios, vizinhos, olhem para nós e desejem e queiram também esse Deus. Temos esse privilégio de levar o nome do Senhor, de ser chamados de filhos de Deus. Mas como dizia o tio Ben Parker do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O privilégio que temos de sermos filhos se iguala à responsabilidade que temos de sermos filhos também. Os ídolos, verso 15: os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Como eles se tornam os que os fazem, e todos os que neles confiam.
Até agora, o salmista vem dando razões para que louvemos ao Senhor. O Senhor é bom, o Senhor nos escolheu soberanamente, o Senhor governa a sua criação, o Senhor planejou a redenção da humanidade e aplicou essa redenção. Mas agora ele começa a falar dos ídolos, de ídolos. Parece até uma espécie de anticlímax. Ele vem como com uma sequência subindo os degraus e agora parece que ele desce, que ele baixa o nível para falar de ídolos. Afinal, o que são ídolos, né? São deuses falsos, deuses criados pelas mãos dos homens e pelas mentes dos homens. Então, por que, no meio de uma caminhada de exaltação ao único Deus verdadeiro, acrescentar um comentário sobre ídolos? Pelo menos por dois motivos. Primeiro, ao se colocar no mesmo salmo, não toda, mas argumentos que mostrem a grandeza do Senhor e colocar os ídolos, o contraste fica mais forte, o contraste fica mais claro. Ou seja, que ídolos comparados com o único e verdadeiro Deus são absolutamente nada. Mas uma outra razão ainda é possível a gente imaginar. Como falamos no início, o povo estava de volta à sua terra, após anos de exílio, após terem sido expulsos de forma trágica, o povo estava de volta. E por que o povo tinha ido para o exílio? Qual foi o pecado tão grave que esse povo cometeu? A quebra do primeiro mandamento. Esse povo se encantou com os ídolos das outras nações ao redor. Foi por isso que esse povo foi castigado de forma tão pesada pelo próprio Deus. Então é como se o salmista quisesse dizer: olha, fomos castigados por causa da idolatria. Então lembrem que os ídolos não são nada. Passamos por toda a humilhação por causa da idolatria. Então vamos adorar e louvar ao único e verdadeiro Deus. Israel se fascinou com pessoas esculpidas de prata e ouro. E não apenas isso. Quem esculpia prata e ouro para adorar não era qualquer povo. A grande Babilônia, a nação mais poderosa militarmente da época, tinha o seu arsenal de deuses de prata e ouro. Era eles que ela cultuava. Israel olhava para si, sem grande exército, sem grandes poderes, olhava para a Babilônia com grandes cidades, com grande exército, com grande poder militar, olhava para a adoração da Babilônia a ídolos de prata e ouro e era levado a acreditar que todo o poder da Babilônia vinha dos ídolos de prata e ouro. Israel foi seduzido, Israel foi enganado, deixou-se enganar pela adoração a ídolos. É isso que os ídolos fazem. É isso que os ídolos
É nisso que os ídolos tornam as pessoas, como diz o verso 18. Como eles, os ídolos, se tornam os que os fazem e os que neles confiam. O ídolo tem essa capacidade, pela sua beleza, pela sua imponência, de atrair o olhar, de cativar, de chamar a atenção, de prender, a tal ponto que quem fabrica e quem confia nos ídolos se torna igual a eles. O ídolo deixa a pessoa tão atraída, tão focada nele, que ela não consegue enxergar mais nada. Por isso que ela se torna igual a um ídolo, cega. O ídolo deixa a pessoa tão focada que ela não consegue mais escutar mais a ninguém, mais nada. Ela quer o ídolo, ela quer adorar o ídolo, ela quer se prostrar perante o ídolo. Por isso que o ídolo deixa a pessoa surda. A pessoa fica tão focada no ídolo que não tem mais vida, é só o ídolo. Por isso que ela fica vazia de vida, de sentido de vida. Por isso que o primeiro mandamento dado por meio de Moisés é: não terás outros deuses diante de mim. Não é que o Senhor, Deus, Yahvé, seja um Deus caprichoso, que queira adoração só para si, nada para os outros. A lei foi dada na intenção de Deus de nos proteger. Deus sabe mais do que ninguém do estrago que a idolatria faz no nosso coração. Nosso coração é uma fábrica de ídolos, dizia João Calvino. Isso era tão verdade com o povo de Israel, quanto é verdade ainda na vida da igreja. A diferença é que os ídolos da nossa época não são prata e ouro, mas conseguem chamar tanto a atenção, prender tanta atenção, a ponto de ainda fazer esquecer de Deus, fazer se esquecer da aliança que temos com o Senhor. Terminando já. Somos tentados, irmãos, diariamente, assim como Israel foi, a imitar os costumes daqueles povos e a cair no pecado da idolatria. Para dar alguns exemplos, nós somos tentados diariamente a gastar nosso tempo como o mundo gasta. Gastar nosso tempo em redes sociais, postando foto, vídeo, comentando, participando e assistindo. E já vai meia hora, 1 hora, 2 horas. Conheço gente que diz ter passado já 3 horas em rede social, só subindo tela no celular. Somos tentados diariamente a gastar nosso tempo em séries. Eu que o diga, quase que reprovei uma vez já uma disciplina da universidade por causa de uma maldita série. Mas Deus me livrou, deu livramento. Mas somos tentados diariamente a isso. Filmes e qualquer outra forma de entretenimento é um Deus poderoso da nossa época, da nossa cultura. Ah, mas todo mundo faz isso.
Todo mundo gasta o tempo assim. Mas como vimos, somos o povo da aliança. Levamos o nome de Deus. Somos responsáveis, nosso papel não é imitar o mundo, mas é influenciar o mundo. Fazer o mundo desejar esse Deus que servimos. Os comerciais de TV, os vendedores de lojas, eles querem nos convencer a todo custo a comprar um celular mais novo, mais moderno. Até um aparelho de TV de 100 polegadas na sala. Nem cabe, mas a pessoa é atentada a comprar mais uma peça de roupa, a mais um calçado, mais uma viagem, mais um lazer, mais uma saída, e mais, e mais, e mais, e mais. Os roteiristas de filmes, os produtores de comerciais, os vendedores de lojas, eles são peritos nisso. Fui comprar 2 camisas ontem e saí da loja com 3. Por pouco não saía com um terno, sem para ter nem para quê. São os ídolos do nosso tempo, irmãos. Desculpa eu passar um pouquinho. São os ídolos do nosso tempo. E tantos outros. Mas o que o Senhor nos diz através do apóstolo João: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procede do mundo. É mundano esse estilo de vida. Os desejos desordenados da carne, os desejos desordenados, a concupiscência dos olhos, não vem do Pai. O que é que tem atraído nossos olhos, nosso foco? O que é que tem drenado nossas energias? Pense aí por um momento, irmão. Isso afeta todos nós. Todos nós. O que é que, se fosse retirado da sua vida, ela perderia o sentido completo? Materialmente falando. Pode ser uma coisa lícita, inclusive. Um filho, um marido, uma esposa, um lar, um emprego. Não são coisas necessárias, ídolos não são coisas necessariamente pecaminosas. Mas como combater então? Como derrubar esses ídolos? Ninguém se prostra diante de um ídolo, irmãos, por obrigação. Acreditamos nas promessas falsas de prazer que o ídolo traz, que o ídolo diz trazer, porque os ídolos nunca entregam o que prometem. Somos levados a acreditar que sim. Então, como vencer cada vez mais? Pastor John Piper nos dá uma boa direção. Bem, já que o papel dos ídolos é nos enganar, fazendo falsas promessas de prazer, de alegria, até instantânea, nunca vamos vencer os ídolos. Simplesmente pela força, amordaçando, tentando... Não. Já que é o prazer que nos ataca, a gente deve responder ao ataque com prazer também. O prazer que o ídolo oferece deve ser comparado ao prazer
que uma relação profunda com o nosso Salvador promete. Uma relação profunda com o corpo de Cristo. Uma relação profunda com a sua palavra. Essa relação profunda, ela vai nos dar um prazer infinitamente maior do que qualquer ídolo do nosso tempo. É por isso que o Salmo termina dizendo: casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor, que habita em Jerusalém. Aleluia. A resposta à idolatria chama-se prazer em Deus. Por isso que o Salmo termina com louvor, após um comentário sobre ídolos. É só tendo prazer profundo em Deus, louvor a Deus, de maneira cada vez mais profunda, que iremos vencer a idolatria e fazer o seu nome desejado. Pai, te agradeço, Senhor, pela sua palavra, que, Senhor, é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e discerne, Senhor, tudo que está no nosso pensamento, na nossa mente. Tua palavra, Senhor, é quem nos dá a sabedoria, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, é quem permite, Senhor, é quem nos dá poder, para que possamos vencer e sermos testemunhas fiéis do Senhor nesse mundo, Pai. Nos ajuda, Pai, a desejá-la cada vez mais. Vivifica-nos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Opera em nós, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo. E nos dá cada vez mais prazer em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.